vida eterna e construir uma vida vitoriosa. Anote aí. Como focar na vida eterna e construir uma vida vitoriosa? As mensagens famosas hoje, elas dizem que a gente tem liberdade para fazer muita coisa, e quanto mais a igreja trabalha com liberdade, trabalha com qualidade, mais ela enche e se enche de pessoas que estão procurando aquela qualidade, que estão procurando toda aquela festa, todo aquele glamour, mas pessoas que continuam vazias, pessoas que continuam infelizes, porque elas buscam e olham para as coisas do lado de fora e não conseguem entender que é do lado de dentro que está tudo que elas estão buscando. E que Deus já preparou, até para ela ser rica, como foi falado aqui. Preparou para que seja famoso. Fala para o teu irmão, Deus não tem nenhum problema de fazer de você rico e famoso. Fala para ele. Deus não tem nenhum problema com isso. O grande problema é que depois de você ser rico e famoso, você vai continuar crente? Você vai continuar com a salvação? O problema de quem se torna rico e famoso é que ele desfoca da salvação e ele perde a vida eterna. E a promessa principal para nós é a vida eterna. Então, qual a principal promessa do Evangelho? João 3,16. Abra aí, vou precisar que você coloque, tá, minha filha? E a gente vai ganhar tempo citando bastante coisa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a promessa da vida eterna é a principal promessa do Evangelho. Não é o seu casamento, não é sua vida financeira, não é sua vida profissional. A sua vida financeira, o seu casamento, a sua vida profissional está nas demais coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Está dentro do bojo daquilo que você precisa, está incutido em outras promessas, mas a principal promessa que Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário foi para te salvar do poder do diabo, do poder do pecado e do poder do mundo. E um dia você está com Ele onde Ele estiver. Lá, como diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez. Vos levarei para mim mesmo, para que onde esteja, vós estejais também. Alguns teólogos dizem, mas ele não está falando de céu. Outro teólogo diz, ele está falando do milênio. Meu irmão, mas a Bíblia diz, aonde ele estiver, você vai estar. Seja no céu, seja no milênio, você vai estar com ele. Dá uma oferta de palmas e diga glória a Deus. Então, como eu posso focar na vida eterna e construir uma vida emocional vitoriosa? Como eu posso focar na vida eterna e construir uma vida familiar vitoriosa? Como eu posso focar na vida eterna e construir uma vida profissional vitoriosa? Como eu posso focar na vida eterna e ser um empresário de sucesso, sabedor de que a estrutura para empresário no Brasil, ela foi feita de um jeito para que ele se corrompa, para que não ande direito, para que se venda, ou para que empurre a lei, para poder ganhar. E se fizer isso, vai pecar, e se pecar, vai perder a esperança da vida eterna. Quem está entendendo? Então eu quero te dar essas informações, porque Deus, sabendo disso, Ele já colocou tudo isso dentro das suas promessas. Então, qual é a principal promessa do Evangelho? A nossa salvação. Do poder do diabo, do poder do pecado, do poder do mundo, que é a conversão, e permanecer até que Ele volte. Amém ou amém? Fala para o teu irmão, foca nisso, que você vai se dar bem. Como? Diga, tema a Deus
e anda nos seus caminhos. Então abre lá no Salmo 128. Quem serve a Deus porque teme a Deus. E apóstolo, tem gente que só veio para Jesus porque teve medo do inferno, temeu. E apóstolo, tem gente que só veio para Jesus porque queria matar eles, temeu. E apóstolo, alguém só veio para Jesus porque estava em cima de uma cama e Jesus o levantou, temeu. Tema a Deus e ande nos seus caminhos. Só que temer a Deus, até o diabo teme e treme. Então não é apenas temer, é temer e andar. Diga, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Aleluia. Quem tem perna aí? Amém. Temer a Deus é a sua perna esquerda. Andar nos caminhos é a perna direita. Então com a perna direita você teme a Deus. Com a perna esquerda, né? Com a perna direita você anda nos seus caminhos. Temer a Deus, andar 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 nos seus caminhos. Você vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. Temendo a Deus, andando nos seus caminhos. Quer correr? Tema a Deus, andando nos seus caminhos. 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 Mas se eu só temer a Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus. Alguém que só teme a Deus é como um perneta, tem apenas uma perna, vai pulando para lá e para cá, para onde vai, a qualquer momento vai tropeçar, vai cair, porque só teme. Deus deu a você duas pernas para funcionar bem e para que você vá viver toda a promessa, é para que você tema a Deus e ande nos seus caminhos. E quando você teme a Deus e anda nos seus caminhos, você pode chegar daquele jeito na igreja. Como? Mateus 11, 28. Fica aí, continua aí onde você está. Só vou falar. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos. Chegamos a Ele cansados e sobrecarregados, sim ou não? Qual é a primeira promessa? Vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você teme a Deus, recebe Jesus como Salvador, a primeira promessa dele é te aliviar das suas cargas. A primeira promessa dele é trazer paz para o seu coração. A promessa que se cumpre logo é que você troca o fardo seu, pesado de alma, pelo fardo dele que é leve, paz e alegria. E se você aprende dele, aleluia, aumenta a sua conquista. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso. Você vai achar descanso. Então veja, ser crente é maravilhoso, não é? Porque você chega sem pagar nada, sem merecer, e tem tanta coisa boa sendo oferecida para você. Mas se você ficar de qualquer jeito, ou quiser fazer do teu jeito, vai voltar tudo do jeito que era. Porque a casa dele não é a casa da mãe Joana, nem do pai Tatá. Amém ou amém? A casa dele tem norte, tem decência, a casa dele tem direção, a casa dele tem bênção. Para quê? Para a nossa proteção, para o nosso cuidado, para que em tudo nós sejamos bem sucedidos. Deus entende isso. Apóstolo, cheguei desempregado, ruim pra caramba. E aí, quem vai me dar emprego? Alguém pode me dar emprego? Estou chegando na igreja hoje, eu estou desempregado. Então, vamos lá. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Segura aí. Comerás do trabalho das suas mãos. Isso quer dizer o quê? Que ele vai abrir uma porta para você, para que você tenha o seu próprio sustento. Você não vai ficar dependendo de ninguém. Você não vai ficar dependendo das pessoas. Essa fase vai acabar. Deus abriu uma
importa que você possa comer o suor do seu rosto e ter o seu próprio sustento. A bênção de Deus para a vida daquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos passa pela provisão. O que isso quer dizer? Eu não acredito que alguém que está 1 mês, 2 meses, 3, 4 meses na casa de Deus e passa 4 meses na casa de Deus continua precisando de tudo. Não mudou nada. A única coisa que revela para mim é que ela não está temendo a Deus, nem está andando nos seus caminhos. Ou ela está administrando muito errado aquilo que Deus entrega para ela. Quem está entendendo? Porque a provisão vem, a promessa, diga, a promessa. A provisão vem. Ele abençoa, é bênção dele. Temer a Deus e andar nos seus caminhos, comerá do suor do seu rosto. Feliz será. Quem é feliz no que sabe, no que faz? Quem gosta do que faz? É o machado, não é? Alguém poder trabalhar e gostar do que faz e ficar satisfeito. Às vezes até ganha pouco, mas fica satisfeito. Quer conhecer alguém? Aqui, olha. Ganho pouco, mas fico feliz de pregar para você, ensinar para você, de pregar o evangelho, aleluia. Você está entendendo? Você conhece mais alguém assim? Quem? Pois é. Comerá do sol do seu rosto, feliz será e tudo te irá bem. Em outra passagem diz assim: será bem sucedido. Será bem sucedido no que faz. Querido, eu estou mostrando para você que ser crente, que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, atrai sobre a sua vida a bênção de não ter falta de nada, a bênção de gostar do que faz, a bênção de ser bem sucedido, de não precisar ficar pedindo nada seu ninguém. Parou aí? Parou não. A tua mulher será como videira frutífera em volta da tua mesa, teus filhos como planta de oliveira à roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. A tua mulher será como videira. Videira é vide é uva faz vinho, e vinho traz alegria. Ele está dizendo: a tua mulher será uma fonte de alegria na sua casa. A tua mulher será uma fonte de alegria. As mulheres já estão consolidando dela, viu? Por isso que você está feliz, aleluia. Diga aí. Isso é promessa. Seus filhos como plantas de oliveira. Oliveira é oliva é azeite, é azeitona faz azeite é para unção traz cobertura. Está dizendo que os filhos são, aleluia, os filhos são fonte de honra para a sua vida. Os filhos têm unção, a unção que quebra o jugo, que quebra a cadeia. Seus filhos serão ungidos. Promessa para a sua vida financeira, para a sua vida pessoal, para a sua família, tudo porque você se tornou crente. Crente que teme a Deus e anda nos seus caminhos. E apóstolo, não estou vivendo isso não. Tem quantos anos? Tem 25 anos, não estou vivendo isso não, irmão. Vamos começar. Se você está acreditando, você não errou alguma coisa aí, porque a promessa é para todo mundo, não é? Promessa para todo mundo, eu tenho uma promessa para todo mundo. Então, Jesus, te ajudar. Segundo ponto, quando eu foco a vida eterna e construo uma vida vitoriosa, eu preciso aprender a tomar decisões que me mantenham no caminho. Eu preciso diariamente tomar decisões que me mantenha no caminho. Qual é o caminho? Eu estou caminhando para Jerusalém. Eu estou focando a vida eterna. Eu estou focando a promessa. Então as decisões que eu tomo, a direção
esperança da vida eterna. Se o teu foco está na vida eterna, as tuas decisões diárias vão passar por isso. Você vai fugir da aparência do mal. Você vai fugir da aparência do mal. Você vai andar por princípios e não por necessidades. Andar por quê? Por princípios e não por necessidades. Esse é o foco. Abra aí em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25. E alguém diz glória a Deus. Deus está falando com você? Então me ajuda aí, dá um sorriso para eu saber que está bom. Mateus 7, 24, 25. Bem-aventurado o... Olha aí. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Olha a diferença do resultado de uma casa para o resultado da outra. Algumas coisas nós precisamos aprender aqui. Em algum momento da nossa vida e na vida de qualquer um e de todo mundo, vai ter um vento. Em algum momento da nossa vida, na vida de qualquer um e de todo mundo, vai ter um vendaval. Alguma coisa vai acontecer a nível espiritual, a nível emocional, a nível familiar, a nível de perda, a nível financeiro, sim ou não? Isso faz parte do ciclo da... O que vai acontecer com aquela pessoa, com aquela casa, como resultado daquele vento, está diretamente relacionado se a casa, se ela guarda a palavra ou se ela não guarda. Porque se ela guarda a palavra, porque ela toma decisões, focando para a vida eterna, mantendo-se na presença de Deus, a sua casa está edificada na rocha. O vento vai bater, a chuva vai vir, vai soprar, mas aquela casa vai ficar de pé, aquele casamento vai ficar de pé, aquela vida financeira vai ficar de pé, aquele sistema vai ficar de pé, aquela família vai ficar de pé, porque ela está firmada na rocha. Ali tem foco na vida eterna, ali tem compromisso com a palavra, e o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor dá vitória. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao insensato que edifica a sua casa na rocha. Algum crente sai para trabalhar e ele ouve a palavra e ele fala, né? Vou ver se vai dar para guardar a palavra hoje, né? Vou ver se vai dar para ficar a palavra hoje, né? Quando eu sair daquela praia e começar a vender os negócios lá, eu vou ver se vai dar para continuar na palavra, na verdade, com os olhos santos, com a vida em Deus. Ei, meu Deus, que luta é essa do raio? Não, quando aquele comércio vir e o pessoal me oferecer 30% por fora para eu poder ganhar, né? Meu Deus, eu não sei se eu vou, eu estou precisando tanto, eu não sei se eu vou conseguir. Não, eu vou trabalhar de madrugada, eu sou um segurança, eu sou contratado para trabalhar de 10 até 6 da manhã, mas lá no meio da madrugada tem uma moitinha e eu me escondo. Quando dá meia-noite ninguém mais está lá, aí eu fico de meia-noite a 5h45 na moitinha, 15 para as 6 eu venho para poder bater o cartão, aleluia. Que bênção o emprego que Deus me deu. Quando alguém toma suas decisões focado no seu interesse, focado nos seus ganhos, focado naquilo que ele quer, ele pode até acumular
ele pode até trazer benefícios, ele pode até trazer alguns ganhos, mas ele não está edificando, ele está acumulando, e colocando aquele acúmulo sobre a areia. Quando vier a chuva, quando vier o vento e dar sobre aquela casa, vai desmoronar e grande vai ser a ruína. Porque tomou decisões olhando para os seus interesses, olhando para a sua carne, olhando para a sua vaidade, olhando para os seus ganhos, olhando para si e não com temor a Deus, e não se mantendo na palavra, e não focando mais um dia e poder dizer à noite: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e poder dizer à noite: se eu dormir e não acordar, Ele vai. Se eu dormir e não acordar, eu vou estar com Ele. Se dormir e acordar, Ele vai estar comigo. Então, quando você toma decisões focando na vida eterna, aleluia, sua casa é edificada na rocha. Agora, olha a doideira aqui. E olha a explicação de uma coisa que talvez durante muito tempo você não entendeu. Tem crentes tradicionais que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam nos dons do Espírito, que são irmãos que a gente diz que são até geladeira, que tem uma vida exemplar, firmada na palavra, é abençoado, é próspero, amém? Em tudo que faz, porque ele é comprometido com a palavra. E quem é comprometido com a palavra é comprometido com ele. Quem é comprometido com os princípios, o princípio é comprometido com ele. Ele pode não acreditar no Espírito Santo, mas o Espírito Santo está guiando ele. Ele pode não acreditar no Espírito Santo, mas o Espírito Santo está guardando ele. Ele pode não acreditar no Espírito Santo, mas o Espírito Santo está agindo nele. Porque o Espírito Santo e a palavra são um só. Quem guarda a palavra, guarda a presença do Espírito Santo. Quem guarda a presença do Espírito Santo, prospera na promessa. Agora tem um montão de crente pentecostal, canela de fogo, aleluia, que já chega no ambiente já falando em línguas e dando rabo de arraia, e Deus está aqui, é rajada de glória, de aleluia, de línguas o tempo todo. Mas ele não está nem aí para a verdade, mente, não está nem aí para a palavra, não está nem aí para a santidade, não está nem aí para os seus tratos, anda de qualquer jeito, tem uma vida, conhece o Espírito Santo, crê no Espírito Santo, crê nos dons, mas é uma lata vazia, não tem paz, não tem alegria, não tem vitória, não tem família equilibrada. Por quê? Porque não guarda, crê no Espírito, crê nos dons e não funciona nele, porque entrega tudo para o Espírito Santo, e o Espírito Santo é contigo. O Espírito Santo fala: não, rapaz, é você que tem que guardar. Não, Senhor, me ajuda. Ô, rapaz, é você que tem que fechar os olhos. Não, Senhor, me ajuda. Ô, rapaz, é você que tem que fugir da aparência do mal. Não, Senhor, me ajuda. Ô, rapaz, é você que tem que ser crente liberado. Não, Senhor, me ajuda. Estou te ajudando. Daqui a pouco vai cair e a tua ruína vai ser. Porque quem guarda a palavra te guarda. Quem está aqui? Quem guarda a palavra te guarda. Deus está falando com você? Então não entrega ao Espírito Santo aquilo que você tem que fazer. O comprometimento é seu, a entrega é sua, o posicionamento é seu, a decisão é sua, e dentro do seu posicionamento, da sua decisão, Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te capacita, Ele te reveste. Mas é você quem decide. Olha o que o irmão que está do seu lado e fala: ó, hoje Deus está só falando contigo, hein? Não sei o que houve. Diga para ele: mas o que eu sinto é que até agora só foi para você. E eu dou glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos focar, encontrar promessas que nos prosperam. Por quê? Porque o chamado nos mantém no propósito de Deus. Apóstolo, não, mas o crente, né? Estava conversando com a minha filha. O crente
não precisa ser estimulado a isso, né? Encontrar promessa, precisa sim, porque senão ele vai olhar para fora. Precisa sim. Se está na Bíblia é direito seu. Se você quer, está lá na palavra. Só é fazer o que a palavra diz e herdar. Amém, amém? Só fazer o que a palavra diz e herdar. Gênesis capítulo 12. Deus chamou o homem para ser uma bênção e disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, vou engrandecer o seu nome. Tá bom para você? Qual era o propósito de Abraão? Se tornar uma bênção. Lá na frente o Senhor disse para Faraó: pede para Abraão orar por você, porque ele é profeta. Continuando nesse versículo, o ministério profético é o ministério mais secreto de todos. Quer saber mais daqui? É o ministério mais secreto de todos. O ministério do pastor, você sabe o que ele vai fazer. O ministério do evangelista, você sabe o que ele tem que fazer. O ministério do mestre, você sabe o que ele tem que fazer. Mas o ministério do profeta, não. Aí você vê Abraão construir igreja e Deus chamou ele de profeta. Abraão foi chamado para casar, ter filho e gerar uma grande nação. Deus chamou ele de profeta. Abraão foi chamado para edificar uma família que temesse a Deus, que guardasse o mandamento, que seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, uma nação saísse dele, que andasse na mesma fé que ele. E Deus chamou ele de... Pegou aí? O ministério profético é o ministério de compromisso com Deus e com a sua palavra. E aquilo que vai fazer, Deus vai dizer para cada um. Quem sabia que Noé era profeta? Deus disse para Noé: eu vou destruir a terra, porque esse povo está fazendo o que é mal, eu vou destruir, vou acabar com tudo e vou reconstruir de novo. Deu para ele uma palavra de conhecimento do futuro, do que Deus estava por fazer. Aconteceu do jeito que Deus falou com ele, sim ou não? Mas disse para ele: Noé, construa uma arca para mim, porque você e sua casa vai entrar nela, e quem acreditar, o camarada recebeu uma revelação do destino da humanidade e uma tarefa para construir um barco sem ser carpinteiro. Fala para o teu irmão, esse é o ministério profético, vem que Deus bendiga. E eu, depois que eu coloquei isso aqui no livro, eu fiquei preocupado. Eu falei: Jesus, eu nunca vi ninguém falar que Noé é profeta. Aí eu estou lendo um livro, depois que eu li de novo meu livro, eu estou lendo um livro chamado Ministério Profético, e uma das coisas que ele diz: Noé era profeta. Eu falei: Jesus, eu não estou sozinho nessa loucura, não, aleluia. Tem outros dois junto comigo. Escute, quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, eu vou te abençoar. Quem se levantar contra você, se levanta contra mim, eu vou abater. Quem abençoar você, eu vou abençoar, porque você entrou na minha vontade. Qual é a vontade de Deus? Seja uma bênção para as outras pessoas. Qual é a vontade de Deus? Multiplique a verdade com outras pessoas. Qual é a vontade de Deus? Estenda a mão para quem precisa. Ensine o caminho que ela deve andar. Seja uma bênção. E eu vou fazer de você uma grande nação. Isso é prosperidade ou não é? E vão te engrandecer, dinheiro, riqueza e fama, sim ou não? Uma pessoa que foi engrandecida, quem você pode dizer no nosso meio uma pessoa engrandecida? Que tem um grande nome, um nome famoso, está em uma posição financeira bem elevada. Tem muitos por aí, você é um deles, aleluia. Amém. Aleluia. Dentro da promessa. Escute, dentro da promessa. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor tem promessa, e o Senhor tem resposta, e o Senhor tem direção para todas as áreas da sua vida, onde quer que você esteja, com quem você esteja, Ele vai com você e Ele te abençoa para que você seja uma bênção para eles. Seja uma bênção. Abraão se tornou o pai da fé. Se tornando o pai da fé, 3 homens são os 3 mais
evangelismo. São base dos três, ainda mais Abraão. Quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos Abraão teve? 1, 2. Se eu disser para você que Abraão teve 8, um com Agar, outro com Sara e 6 com Queitura. As 6 nações árabes espalhadas, filhos de Abraão, aquela galera toda ali pode gostar de Jesus, pode gostar de Paulo, pode gostar de Saulo, mas ele diz: eu sou filho de Abraão e a promessa é nossa. Por isso a terra está lá. Por isso a terra está lá. Tem crente que até hoje ainda diz: Abraão tem um filho só. Escute, Deus quer te fazer rico, desde que você continue focando na vida eterna. Deus quer te fazer famoso, desde que você continue focando na vida eterna. Deus quer levantar a sua vida, desde que você continue focando na vida eterna. Tem gente que Deus ama e Deus não deixa ter nada, porque se o camarada tiver um carrinho melhor, ele vai usar o carro domingo de manhã para ir para a praia e à noite vai ir para o shopping e não vai mais beber. Como Jesus não quer perder, quer salvar aquele filho, aí deixa ele andando a pé, aí deixa ele passar necessidade, para quando chegar na hora do almoço não tiver nada, ele dobrar o joelho e dizer: Pai, manda meu almoço, e vai mandar, aí ele dizer: Senhor, muito obrigado. Aí o cara que ia trazer a janta também, o Senhor fala: fica aí. Mas eu não levo logo, fica aí. Deixa chegar na hora para ele dobrar o joelho e pedir a janta. Aí você entra, para ele saber que sou eu que estou dando. Para ele saber que sou eu que estou dando. Porque se eu mandar o almoço, mandar a janta, ele não ora mais, ele não dobra mais o joelho, ele não fala comigo, ele vai ficar na televisão o dia todo assistindo besteira, fazendo besteira. Então, segura o almoço, segura a janta, porque pelo menos 2 vezes ele vai orar, ele vai chorar, ele vai se quebrantar, ele vai pedir, e ele vai ver que eu estou com ele, que eu respondo o que eu dou. Aleluia! E ele vai continuar crente. Essa então, diga: essa foi para mim. Fala: essa foi para mim. Essa foi para você não, essa foi para mim. Puxou a orelha, assim. Puxou a orelha agora, não foi só não. Eu estava precisando dessa palavra. Queridos, nós precisamos fazer do evangelho estilo de vida, e nós vamos chegar lá, porque o meu tempo está acabando. Encontrando promessas que nos prosperam espiritualmente, emocionalmente, materialmente e familiarmente. Salmo 1 diz assim: serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Preste atenção nisso. Quando você ama a palavra, Deus te livra do pecador. Quando você ama a palavra, Deus te livra do caminho mau. Quando você ama a palavra, Deus te livra dos ensinos malignos. Quando você ama a palavra, Deus faz você como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Bem-aventurado o jovem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por causa disso, serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe, o ímpio não é assim. O ímpio é como um moinho que o vento lança de um lado para o outro, e ele não tem descanso. Então, quando você ama a palavra, o Senhor guarda o seu caminho, o Senhor conduz o seu caminho, o Senhor faz de você, aleluia, próspero e abundante. Quando você ama a palavra,
como está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, versículo 9. O Senhor diz para Josué: medita de dia e de noite no livro desta lei, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito, então fará prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te espante, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É presença, é direção, é proteção, é provisão, é multiplicação, é vitória, porque você ama a palavra, porque você guarda a palavra, porque está na presença dele. Porque eu estou dizendo para você que você não tem necessidade de olhar para fora, não tem necessidade de olhar para o mundo, não tem necessidade de recuar. A tua paz está na presença dele, a tua alegria está na presença dele, a restauração da sua família está na presença dele, a bênção financeira está na presença dele, a bênção emocional está na presença dele. Você não precisa ir lá fora buscar alguém para casar, buscar alguém para arruinar a sua vida, para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, tirando apenas sexo. Você não precisa. Se prepare, se arrume, porque Deus vai trazer a mulher de Deus, Deus vai trazer o homem de Deus e vai te completar emocionalmente. O homem e a mulher de Deus para você já está reservado na casa dele, na presença dele, do jeito dele, para compartilhar sua vida com ele e viver o ministério que ele tem para você. Confia, espera, ele tarda, mas não falha. Aleluia! Aleluia! Xalabandou, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Quando eu uso tudo que eu tenho para o meu propósito, tempo, saúde, dinheiro, eu encontro fontes ao meu favor. Eu encontro fontes ao meu favor. 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 9, versículo 6. Aquele que dá pão para quem tem fome, aquele que dá semente para quem semeia, aumentará a sua sementeira. Aleluia, crescerá, multiplicará, enriquecerá. Enriquecerá, porque a administração desta obra redunda em honra, redunda em glória para o nosso Deus. E aquele que faz isso vai prosperar, vai enriquecer em tudo, em todas as coisas, para que a administração desse negócio que glorifica a Deus, você venha superabundar em todas as coisas. Quando você encontra o seu propósito em guardar a palavra, em amar como Deus ama e semear, o Senhor dá a você o que você precisa. Gênesis capítulo 26. Havia fome na terra, como no tempo de Abraão. Isaac disse: eu vou descer para Gerar. O que era Gerar? Gerar a cidade onde ele viveu com o pai dele. Gerar a cidade quando ele viveu com o pai dele enquanto ele era moço. Naquela cidade Deus abençoou. Naquela cidade Abraão cavou poço. Aquela cidade era a cidade da promessa. Quando ele olhou para Gerar, ele olhou para as fontes que ele precisava, porque a fome vinha. Ele olhou para o que os pais dele tinham para oferecer para a promessa, porque vinha, mas ele estava indo para a promessa que era dele também. Ô meu irmão, quando a sua necessidade aproxima você do seu propósito, quando a sua necessidade aproxima você da vontade de Deus, ele diz: eu estou indo com você. Ele diz: eu vou guardar você. Ele diz: eu vou proteger você. Ele diz: fica aí que é minha vontade, eu vou te abençoar. Aleluia. Quando ele chegou lá, ele encontrou as fontes, aleluia, as fontes subterrâneas, que eram o poço do pai dele, que estava fechado. Ele tirou, aleluia, capuca teu irmão, diz: tem fontes do teu pai aberta, tem fontes do teu pai aberta para você, tem fonte do teu pai reservado para você. Vai se colocando de pé, vai se colocando de pé, aleluia. Tem fonte, aleluia, com as fontes do pai que ele encontrou, aleluia. Ele guardou a casa dele, ele guardou a família dele, ele sustentou o rebanho dele, e ele semeou a maior quantidade de sementes que ele pôde. Por causa da fé que ele tem na terra.
rico. As invejosos se levantaram, taparam o poço. O que ele fez? Foi brigar? Não. O que ele fez? Vou guerrear com eles? Não, eu vou sair daqui. E saíram. Abriu outro poço, vieram, brigaram. Ele diz: também não vou ficar. Abriu o poço, não. Também não vou. Por quê? Porque eu sei que Ele está comigo. O Deus a quem eu sirvo é Deus de paz. O Deus a quem eu sirvo é Deus de alegria. O Deus a quem eu sirvo tem fonte para mim. Agora não vai ser mais a fonte do meu Pai. Eu vou cavar minhas próprias fontes. E ele encontrou 3 tipos de fontes. A primeira fonte que ele encontrou foi fonte de água viva. Fala pro teu irmão: o Pai já colocou dentro de você uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que te leva para a vida eterna, que te conduz à promessa principal, a vida eterna, que te sustenta toda a promessa principal, a vida eterna, que faz você crescer em todos os níveis até alcançar a vida eterna. Ele continuou cavando poços, encontrou a segunda fonte. E ele chamou de rebote, que é alargamento, dobro, crescimento. E não parou, cavou mais outro poço e encontrou outra fonte. Ele chamou de Seba, porque era 7 vezes mais. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Eu quero dizer para você que as tuas fontes estão no Senhor. Através de cumprir a palavra, andar na palavra e focar na vida eterna, as suas fontes na vida emocional, as suas fontes na vida espiritual, as suas fontes na vida financeira, as suas fontes na vida ministerial estão à sua disposição. Estão à sua disposição. Você está entendendo com essa palavra de Deus? Começa a glorificar o Senhor. Aleluia, porque quem foca na vida eterna constrói uma vida vitoriosa. Porque a promessa de Deus, a bênção de Deus, a mão de Deus está sobre você. Moça, você não precisa olhar para fora. O mundo não tem nada que você precisa. Olha para frente. Moça bonita aqui. O mundo não tem nada que você precisa. O mundo não tem nada que te preencha. O mundo não tem nada que Deus reservou para você. Aleluia, mais seguro do mundo, mais feliz para você. É o centro da vontade dele. Continue aqui. Aleluia, está fugindo, mas você está guardado. Aleluia, está fugindo, mas você está guardado. Não permita que a mudança da pessoa que te amor no seu ouvido tire você do centro. Porque você está sendo meu, está sendo meu. Vida, diz o Senhor.